RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Selecionador de handebol enaltece trabalho do grupo que comanda e que já conseguiu mais uma qualificação para o Mundial da modalidade. Programa de bolsa de iniciação desportiva apresentada no município de Tarrafal. Emprofac doa equipamento cirúrgico que vai ajudar na melhoria dos serviços do Hospital Agostinho Neto. O Parlamento da Turquia deve aprovar ainda hoje a adesão da Suécia à NATO. Autoridades norte-americanas investigam o primeiro caso conhecido de uso da inteligência artificial para se tentar influenciar o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos da América. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal para esta terça-feira, 23 de janeiro. O selecionador nacional de handebol confessa que em décadas de trabalho nunca tinha encontrado um grupo tão extraordinário como é o da Seleção Nacional de Handebol. Jorge Rito falava ao jornalista Bem-vindo Neves após a vitória de Cabo Verde, hoje diante de Marrocos nos quartos de final da CAN e que valeu a qualificação de Cabo Verde para mais um Mundial da modalidade. O Bem-vindo Neves está a trabalhar neste momento o conteúdo, mas ao que parece a internet está a boicotá-lo o trabalho a partir do Egito. Contamos então ao longo deste jornal ter este trabalho do Bem-vindo Neves com o selecionador da equipa de handebol Jorge Rito. O ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, presidiu hoje o ato de apresentação do programa Bolsa da Iniciação Desportiva no município de Tarrafal, aqui em Santiago. Uma iniciativa do governo de Cabo Verde que visa apoiar e promover a participação de crianças e também adolescentes dos 5 aos 14 anos na prática desportiva e eliminando barreiras económicas que possam impedir o acesso a essas oportunidades, conforme Ângela Mendes. O programa Bolsa de Iniciação Desportiva consiste no pagamento de uma prestação mensal equivalente à mensalidade do praticante à entidade responsável pela candidatura. Segundo o ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, trata-se de um programa com o objetivo de garantir que as crianças e adolescentes cujas famílias não possuam os meios económicos necessários possam participar na prática desportiva. E também permite com que dê acesso a prática nas escolas de iniciação desportiva, nas associações, grupos formais que está a criar escolas também, e nas escolas de iniciação que se enquadraram na clubes desportivos, e também dá essa possibilidade de qualquer criança, independentemente da sua condição social, pode aceder a estar naquela escola num ambiente organizado para a prática de desporto de várias modalidades. Escolas sempre que chama-te falta condições, né? E muitas vezes tem que cobrar para se poder ter como paga essas despesas. Nós não queremos entrar ali com aquilo que nos chama uma bolsa, que é para que as meninas que podem pagar, para também para manter naquela escola, naquela organização, e nós não ter aquele bolsa ligou para cobrir também as despesas para ajudar a escola a empoderar. Carlos Monteiro sublinhou ainda que este programa pretende facilitar as escolas de iniciação desportivas na aquisição de materiais didáticos adequados, promovendo assim um ambiente educacional enriquecedor. Não tem escolas de iniciação desportiva constituídas regularmente em termos de lei. Depois não tem também a possibilidade de candidatura de que as iniciação desportiva que se enquadraram na clubes desportivos, e não tem um terceiro categoria ainda que pode ser de apoio através desse programa, que é de grupos formais, né? Associações que são constituídas e também que alberga crianças e adolescentes e permite a prática de uma modalidade desportiva. Esse que está a ser ainda a bolsa, ou seja, aos valores monetários, enquanto esse que está regularmente constituído, de se converte em termos de materiais esportivos para melhorar as condições de prática de que as crianças que se têm enquadrado. Portanto, uma iniciativa aplaudida pelos dirigentes desportivos do interior de Santiago. E também dá mais engajamento para que os atletas que estão naquela escola de iniciativa. Que é louvável, é uma grande novidade para nós, por exemplo, que ia ter mais quase 20 anos a fazer trabalho de iniciação desportiva. O ato de apresentação do programa Bolsa de Iniciação Desportiva teve lugar no Polo Desportivo no município de Tarrafal, Santiago, e contou com a presença de vários atletas e dirigentes desportivos.
E o Hospital Universitário Agostinho Neto, aqui da Praia, recebeu hoje um equipamento cirúrgico doado pela Emprofac no âmbito da denominada Política de Responsabilidade Social da Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos. O presidente do Conselho de Administração da Emprofac considera que o aparelho doado vai contribuir para a melhoria dos serviços prestados a nível cirúrgico do Hospital Agostinho Neto, conforme a Gracete Silva. Trata-se de uma lâmpada cirúrgica portátil com melhor intensidade de luz, o que deverá ajudar os médicos a melhorar os serviços de cirurgia, segundo o presidente do Conselho de Administração da Emprofac, João Spencer. Entrega, nesse caso, uma fonte de luz LED portátil que irá permitir ao Hospital Agostinho Neto ganhar mais flexibilidade a nível do bloco operatório, porque é algo que é portátil, que pode ser transportado entre várias salas, irá permitir, julgamos nós, dar um contributo grande para determinadas cirurgias que possam precisar mais de um determinado tipo de iluminação, além de ser LED, que é uma tecnologia que permite poupar eletricidade, também a qualidade da luz é melhor. Esperamos que irá contribuir e muito para um melhor desempenho do Hospital Agostinho Neto na área cirúrgica. O presidente do Conselho Administrativo do Hospital Universitário Agostinho Neto, Gabriel Gonçalves, por sua vez enalteceu o gesto da Emprofac, afirmando que este equipamento cirúrgico representa uma mais-valia para o bloco operatório do Hospital Central da Praia. Este, de facto, representa um ato simbólico de entrega de um foco cirúrgico para o bloco operatório central do Hospital Universitário Agostinho Neto. Isto representa, portanto, mais-valia para o bloco operatório, que já fazia sentir a necessidade de mudar, portanto, o foco cirúrgico existente neste momento e tem causado alguns problemas precisamente no momento das intervenções, porque de facto a qualidade já não é aquela que é desejável. Com esta doação, isto se reveste uma importância considerável porque ajuda, tanto na melhoria dos cuidados. Gabriel Gonçalves considera ainda que este donativo reforça a parceria existente entre as duas instituições. E que nós auguramos que essa parceria seja profícua e que trabalhemos juntos para o bem comum, ou seja, que nós queremos, acima de tudo, como o nosso foco estratégico é a excelência e a otimização dos cuidados, e quanto melhores condições de instrumentos de trabalho tivermos para colocar à disposição dos nossos profissionais de saúde, é melhor para nós todos. A cerimónia de entrega do donativo teve lugar na sala de reuniões da Rio Dantas dos Reis do Hospital Universitário Agostinho Neto. E a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe manifesta a vontade do seu país em beber da experiência de Cabo Verde no campo da modernização da administração pública, principalmente na informatização, formação e também adequação da legislação do setor em São Tomé e Príncipe. Ilza Amado Vaz encontrou-se na tarde de hoje com a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública de Cabo Verde, um encontro que, para Edna Oliveira, serviu para uma partilha de ganhos com uma transparência e desafios, entre os quais a melhoria da qualidade e igualdade na prestação de serviço em qualquer parte dos dois arquipélagos. O Cana Amorim Fortes acompanhou e traz-nos aqui os detalhes. Foi ocasião para realçar os ganhos obtidos por Cabo Verde em áreas como a da transparência na governação e outras, sublinhou a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira, para quem o encontro serviu também para uma análise sobre os desafios dos dois países. Temos o desafio de garantir a igualdade na prestação de serviço em qualquer parte do país. São Tomé também está estruturado em ilhas, assim como Cabo Verde. Este é um desafio comum que nós verificamos e que tem a ver com a melhoria da qualidade da prestação de serviço e a implementação de novas formas até de prestação de serviço aos cidadãos e às empresas. Também partilhamos os ganhos que obtivemos em vários setores, como sejam na área da gestão dos recursos humanos, na área da governação eletrónica, na área da prestação dos serviços, como também na questão da transparência na governação. Da nossa parte, manifestamos total abertura e disponibilidade em colaborar com São Tomé, assim como também manifestamos todo o interesse em conhecer os avanços e os ganhos em São Tomé
e que poderemos estar a implementar aqui no país. Portanto, a abertura é recíproca e penso que as possibilidades positivas para ambas as partes são muitas. A Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe reconhece que a experiência de Cabo Verde será uma mais-valia para o arquipélago lusófono do Hemisfério Sul atingir a qualidade de serviço no setor que lidera, tanto mais que avança Ilza Amado Vaz, são coincidentes alguns eixos do Programa de Reforma da Administração Pública de São Tomé e da Estratégia de Reforma desse setor em Cabo Verde. São os desafios normais da administração pública para levar o serviço público aos cidadãos de uma maneira célere, o acesso do cidadão aos serviços de uma maneira integrada, a participação do cidadão, a transparência, a qualidade de serviço prestado. Estamos a falar da informatização, da utilização da tecnologia para melhorar a qualidade de serviço, mas também temos que falar da formação dos servidores públicos e do quadro legal para que se adeque aos objetivos que se definem no processo da reforma. São Tomé e Príncipe iniciou esse processo e seguramente a experiência de Cabo Verde servirá para ultrapassarmos alguns desafios e podermos facilmente atingir o objetivo de melhorar a qualidade de serviço. O encontro de trabalho com a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública de Cabo Verde teve lugar à margem do programa da visita de 5 dias com foco no pilar da Justiça, iniciada no passado dia 22 pela governante homóloga de São Tomé e Príncipe e que se fez acompanhar pelo Diretor-Geral dos Registros e Notariado e pela Diretora Adjunta da Polícia Judiciária daquele país irmão lusófono. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, quando são 19 horas mais 12 minutos, sensivelmente. Abrimos a nossa página internacional com o primeiro-ministro israelita que descartou liminarmente a possibilidade da existência do Estado da Palestina, posição reforçada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, que numa reunião na União Europeia disse que a solução passa pelo realojamento de todos os palestinianos numa ilha artificial no Mediterrâneo. Para o analista político António Rogério Correia, que não se justifica a posição de Israel, afirmando que cabe aos Estados Unidos da América, o maior parceiro político e económico do Estado israelita, fazer maior pressão no sentido da aceitação da proposta defendida pela ONU e vários países de 2 países, ou seja, 2 Estados. O Jean Teixeira, a seguir a reportagem. António Rogério Correia diz que o Estado de Israel e o Estado da Palestina é a melhor solução, pelo que entende que cabe aos Estados Unidos da América exercer maior pressão junto das autoridades israelitas para que seja aceita e implementada a proposta. O analista político considera que não se deve ficar pelo posicionamento de Netanyahu e os seus pares, que já deram mostras claras da falta de vontade em reconhecer os direitos do povo palestiniano, mas sim esgotar todos os meios possíveis para persuadir a posição defendida pelos dirigentes políticos de Israel. A solução de dois Estados, eu creio que é a solução. Agora, terá que ser imposta de fora, como aliás alguém já aventou. A União Europeia, os Estados Unidos, não sei quantos, podem pôr isso de fora. Aliás, basta que os Estados Unidos cortem o apoio orçamental, que chega a 60% do orçamento total de Israel, para que ele comece a baixar a bolinha, né? Mas se deixar tudo nas mãos de Netanyahu, se ele escapar à prisão agora por os crimes que tem cometido, e nem são crimes de guerra, né? Ele vai insistir naquela tecla. Até porque o que aconteceu em outubro é fruto dessa teimosia dele. Porque, repara, o Hamas foi treinado e alimentado pelo Estado de Israel para que os palestinos não houvesse uma autoridade palestiniana governar no território. Só que o tiro saiu para a culatra e montaram um sistema terrorista que se contrapõe ao terrorismo do Estado de Israel e que levou aos acontecimentos que vimos, e agora é esse descalabro que é o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. Mais grave ainda, adianta Correia, é a ideia do ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, que defende a colocação dos palestinos numa ilha artificial no Mediterrâneo. Acho que isso é a pior parte do sionismo, né? Não vão equacionar uma solução dessas. Há um território, há um povo, há uma cultura, eu ousaria dizer que há uma nação que só falta ter politicamente organizada para ser um Estado. E é essa organização, esse reconhecimento internacional que falta para que de facto haja um Estado palestiniano, que terá que ser imposto. Porque se esperar que for um parlamento israelita a decidir ou a ratificar a decisão de 2 Estados, isso não irá acontecer, pelo menos enquanto Netanyahu e alguns próximos deles estiverem vivos. Agora, a imposição de fora já se viu noutras atitudes. Os Estados Unidos entrarem, fez no Panamá, fez no Iraque, um pouco por toda a parte, a destituição dos regimes que não serviam, com jeito ou à força,
fazendo vingar o ponto de vista do Ocidente. E é isso que terá que acontecer aí. Esse genocídio não pode continuar. E a ideia de uma ilha artificial no Mediterrâneo, isso é risível, é idiota. Eu creio que ninguém irá embarcar nisso. No encontro mantido nesta segunda-feira com o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que Cabo Verde defende a existência do Estado de Israel e o Estado da Palestina. Embora António Ludgero Correia entenda que o peso do nosso país não conta muito na balança, o analista político considera que esta posição deve manter-se. E o Parlamento da Turquia deve aprovar hoje a adesão da Suécia à NATO, eliminando o maior obstáculo restante para a expansão da aliança. A Assembleia Geral da Turquia, onde a aliança governista do presidente Tayyip Erdogan detém a maioria, deve votar a solicitação da Suécia a cerca de 20 meses depois que Estocolmo pediu para entrar na NATO após a invasão em grande escala da Rússia da Ucrânia. Uma vez que o Parlamento turco ratifica a medida, espera-se que o presidente Erdogan a sancione em lei dentro de alguns dias, deixando a Hungria como o único Estado-membro da NATO que não aprovou a adesão da Suécia. A Hungria disse que acredita que a adesão à NATO não é uma prioridade para a Suécia, com base nas ações do país. A Turquia e a Hungria mantêm melhores relações com a Rússia do que com outros Estados-membros da NATO, aliança que é liderada pelos Estados Unidos da América. A demora turca em garantir a aprovação da entrada sueca na aliança frustrou alguns dos aliados ocidentais da Turquia e permitiu que o país conseguisse algumas concessões. O Estado norte-americano de Alabama pretende realizar a primeira execução conhecida por gás nitrogênio nesta semana, com Kenneth Smith, cerca de 14 meses depois que uma tentativa por injeção letal não funcionou. Mas pouco se sabe sobre como o método a hipóxia nitrogenada será realizado durante uma janela de execução de 30 horas, na próxima quinta-feira até sexta-feira, já que o protocolo publicado do Estado contém partes censuradas que especialistas dizem proteger os principais detalhes do público. O Estado de Alabama, nos registros judiciais, indicou que as censuras nos documentos foram feitas para manter a segurança. Em meio à incerteza, o advogado de Smith, juntamente com especialistas dos Estados Unidos da América para as Nações Unidas, questionaram se possíveis complicações no procedimento de gás nitrogênio poderiam levar à dor excessiva ou mesmo tortura por o preso que anteriormente pediu para ser executado desta maneira. O Alabama é um dos 3 estados, juntamente com Oklahoma e Mississippi, que aprovaram o uso de gás nitrogênio para executar sentenças de morte, mas ninguém o usou e só o Alabama delineou um protocolo. Enquanto alguns estados norte-americanos usaram durante décadas gás letal para executar prisioneiros, o uso de nitrogênio seria novo. Em teoria, envolve a substituição do ar respirado por um preso com 100% de nitrogênio, privando o corpo do oxigênio necessário para sobreviver. As autoridades norte-americanas estão investigando o primeiro caso do uso de inteligência artificial para tentar influenciar o resultado das eleições presidenciais deste ano no país, um problema que pode se repetir noutras paragens. Trata-se de uma gravação falsa, simulando a voz do presidente Joe Biden, que circulou nos últimos dias, às vésperas das primárias de hoje. A gravação, um deepfake, produzido com o uso da inteligência artificial, pede aos membros do Partido Democrata que fiquem em casa e não participem das primárias do partido. A Casa Branca confirmou que a gravação não foi feita por Joe Biden. O Procurador-Geral do Estado confirmou também que está investigando o que chamou de uma aparente tentativa ilegal de atrapalhar as eleições primárias presidenciais nos Estados Unidos da América. A campanha do ex-presidente Donald Trump disse que não tem absolutamente nada com o facto e que não está envolvida com áudio falso. O episódio nos Estados Unidos da América confirma os receios de que novas tecnologias podem ser usadas para manipular os eleitores e impedir a realização de disputas limpas em todo o mundo. A Comissão Eleitoral Federal dos Estados Unidos da América começa a debater o problema, mas não há garantias de grandes avanços para as eleições deste ano nos Estados Unidos da América. Voltamos ao início deste jornal, quando começamos a falar da seleção de handebol. É que o selecionador nacional de handebol confessa que em décadas de trabalho nunca tinha encontrado um grupo tão extraordinário como é o da Seleção Nacional de Handebol. Jorge Rito falava ao jornalista Bem-vindo Neves após a vitória de Cabo Verde, hoje diante de Marrocos, nos quartos de final do CAN, e que valeu a qualificação para mais um Mundial da modalidade. Jorge Rito foi contratado há cerca de 3 meses para orientar a Seleção Nacional, sucedendo o sérvio Lubomir Obradovic, que em 2022 tinha levado Cabo Verde à final do CAN.
Nesta sua primeira aventura no handball em África, o selecionador nacional está a dar-se bem e já garantiu o primeiro objetivo definido pela Federação. O objetivo era irmos ao Mundial, está garantido. Agora, eu acho que os atletas também têm capacidade para lutar, para estar na final deste CAN e para conseguirmos, desse modo, uma presença no pré-olímpico, que também seria inédito. O técnico português já leva décadas como treinador de handball, mas confessa que nunca tinha trabalhado com um grupo tão extraordinário de jogadores como é o da seleção de Cabo Verde. Eu vim para o handball completamente desconhecido, o handball africano. Conheci alguns jogadores com quem já tinha trabalhado, mas tudo o resto é novidade para mim. Mas trabalhar com atletas com esta dimensão humana, com esta alegria de viver, com esta paixão pelo jogo de handball, eu acho que nunca tinha encontrado. Portanto, está a ser uma excelente aventura para mim. Cabo Verde venceu esta terça-feira Marrocos por 31-22 nos quartos de final do Campeonato Africano das Nações de Handball. O pivô Paulo Moreno foi o homem do jogo. Além de ter estado irrepreensível na defesa, ainda foi o melhor marcador com 6 golos. Primeiro, grande jogo de Cabo Verde. Nunca começa tão sábio, mas não queria, principalmente no ataque. Mas na defesa não teve sempre direito, não continua a luta. A defesa mantém aquele nível bom que não tem, que os guerreiros que não é. Depois no ataque começa melhor, que perde bolas, ataque mais seguro, mais tranquilo, então não pode consumir que é grande vitória. Paulo, onde é que não vai arranjar força, tendo em conta que Marrocos tive de vencer para 3 bolas de diferença da primeira parte? É nosso espírito que não tem, nós não temos espírito guerreiro demais. A mim tem um orgulho demais naqueles guerreiros. Nós temos seleção de gladiadores, então é que à toa que nós não é tubarão, não nunca dá para. Nas meias finais do CAN do Egito, Cabo Verde vai jogar com a Argélia, que deixou para trás a República Democrática do Congo. O jogo das meias finais é na quinta-feira. Pois, e no futebol, como se sabe, Cabo Verde já está nos oitavos de final, passou em primeiro lugar no grupo e as coisas começam a ficar um pouco mais claras. É que na próxima fase, Cabo Verde poderá defrontar os melhores colocados, o terceiro melhor colocado do grupo A, no caso seria a Costa do Marfim, mas não vai ser a Costa do Marfim porque a Costa do Marfim terminou o seu grupo com apenas 3 pontos, ou então o terceiro melhor colocado do grupo C, que é a Guiné-Conakry, sim, pode ser o adversário de Cabo Verde, porque neste momento tem 4 pontos, pode porque a Argélia, que é outro potencial candidato, neste momento tem apenas 2 pontos e falta ainda realizar um jogo, ou seja, a Argélia, dependendo do resultado que fizer do jogo que tem para disputar, Argélia, Burkina Faso ou Angola, qualquer uma dessas 3 seleções podem também ser adversária de Cabo Verde, mas isso só ficará claro naturalmente quando os grupos D, E e F tiverem realizado todas as partidas, particularmente no grupo D, porque em relação ao grupo A já ficou claro, a Costa do Marfim não será, porque ficou apenas com 3 pontos, e no grupo C a Guiné-Conakry tem 4 pontos, mas poderá ser ultrapassada pela Argélia, que poderá fazer 5 pontos, ou então o Burkina Faso ou Angola, dependendo também do resultado que fizerem, mas é mais provável que seja a Argélia. Se a Argélia ganhar o próximo embate, será a Argélia a adversária de Cabo Verde na próxima fase. Não sendo a Argélia, ao que tudo indica, será a Guiné Equatorial, mas como eu disse, vamos ter de aguardar. 19 horas mais 23 minutos e meio é o fim de linha neste jornal. Não se antes informar ao amigo ouvinte, caso esteja à espera de alguém que vem do sul do país a bordo da embarcação Praia da Guarda, que o navio aproxima-se da costa sudoeste de Santiago e deve aportar aqui na praia por volta das 21 horas. O Praia da Guarda, na posição em que se encontra, dentro de 1h30 sensivelmente, deverá estar aqui no porto da praia. Mais perto do seu destino está neste momento Dona Tututa, que vai para o porto de Salrei, com chegada prevista às 20h50. Não, vai chegar bem antes. Dona Tututa, na posição em que se encontra neste momento, dentro de meia hora, se tanto o Dona Tututa deverá estar no porto de Salrei. Pelo norte navega o Interilhas, que está praticamente a alcançar o sul de Santa Luzia, vai em direção ao porto de Tarrafal, em São Nicolau, com chegada prevista às 10 da noite. Pela via aérea, apenas neste momento um aparelho da Bestfly que faz a ligação entre Praia e São Vicente. São Pedro partiu há instantes
com chegada prevista pela posição em que se encontra dentro de 50 minutos. Seguramente que o aparelho da Best Fly estará no aeroporto de São Pedro quando forem, aliás, menos tempo, quando forem 7h56, o aparelho estará aí em São Vicente. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Boa noite. Até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.